E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui nessa terça-feira, hoje dia 28 de janeiro. Lá vamos nós para mais um pregão. Correção até então do pregão de ontem, dessa longa alta aqui que ele simplesmente engatou aquela quinta marcha e foi embora. Hoje iniciamos esse momento corretivo, um pregão realmente muito menos extenso, muito menos volátil do que o pregão de ontem, e já era de se esperar, né? Já era de se esperar em uma movimentação como essa. Hoje daremos aí estudos ao índice, ao dólar e ao gráfico do ouro. Então, ouro inclusive hoje que entregou uma linda movimentação. Vamos mapear junto, identificar a região, identificar as oportunidades, e foi assim, ó, um movimento sensacional, sensacional. Já fica aqui o convite para você deixar seu dedo no like se esse conteúdo for valioso para você, se esse conteúdo fizer sentido para você, fortalece aí com o seu dedo no like, fortalece também com o comentário do ativo que você quer que venha aqui no vídeo de fechamento no pregão de amanhã. Então é através aí desses comentários que eu me baseio e trago o vídeo de fechamento para o dia seguinte, aí depender de cada ativo, né? Também na descrição do nosso vídeo tem aí a possibilidade de você se inscrever para a nossa próxima turma de mentoria e operar aqui todos os dias junto com a gente, tá na nossa comunidade de desenvolvimento, dentro do nosso Discord, dentro do nosso grupo do WhatsApp aí, muito conhecimento para você se tornar um profissional. Bom galera, eu vou começar o vídeo de hoje da seguinte maneira, para você inclusive que assiste esses vídeos de fechamento acelerado, já dá tempo de você desacelerar, porque eu vou compartilhar com você alguns segundos do nosso Morning Call. Todos os dias eu efetuo o Morning Call com a galera junto do Discord, mapeando as possibilidades do índice, e eu quero trazer aquilo que a gente visualizou antes do pregão abrir. Então eu já vou trazer acelerado para você aí que já assiste acelerado, desacelera esse vídeo agora, porque eu vou trazer o vídeo aí já vezes 2, então vai ficar bem confuso se você continuar assistindo esse vídeo acelerado, ó. Presta atenção no que a gente falou antes do pregão iniciar. Aqui eram 8h49 da manhã, 8h50 da manhã, olha só o reloginho aqui na tela. No cantinho eu estava espelhando a minha tela, compartilhando junto com a galera aqui as possibilidades que a gente tinha para a abertura. Confere só. Ou quem sabe a gente colocar uma correção também aqui, ó, na lenta, como foi esse movimento aqui anterior. Então o movimento anterior ele foi mais ou menos dessa maneira, foram 3 barras de queda e uma barra só engolindo toda essa movimentação. Os vendedores nesse momento a gente tem que entender que eles podem aparecer, mas inicialmente é um retorno dentro dessa barra, e não uma continuidade do movimento vendedor, porque até então o vendedor diminuiu muito o tamanho da sua força, e agora é o comprador que está aparecendo com mais potência dentro dessas últimas barras aqui. Então, caso eu for pensar numa venda no pregão de hoje, eu tenho que entender as regiões onde eu vou estar entrando. No caso, dentro dessa barra, é a primeira região que a gente vai estar entrando. Pelos 60 minutos a gente consegue entender que esse movimento aqui, ó, tá saindo ainda dessa localidade, ó, tá saindo da média de 20 e de 200, como se fosse uma barra de continuidade de movimento. Então, o retorno, ele vai ser até regiões de interesse, pode ser até essa região de troca de polaridade, pode ser dessas regiões de retração, isso aqui pode acontecer. Ou também a gente pode ficar, justamente caso aconteça, um pregão de lado, e aí a gente bata a cabeça dentro de um range um pouco mais estreito, até as médias alinharem, até essa média móvel de 20 chegar no preço, para dar continuidade na movimentação aqui para cima. Seriam essas as principais e possíveis movimentações para o pregão de hoje. O cenário onde pode acontecer também, mas com menos probabilidade, seria o quê? A gente engolir e voltar em A o movimento de ontem. Isso aqui, a probabilidade estatística disso acontecer é de 10%. Então assim, a gente a cada 10 vezes, isso vai acontecer somente uma. De 10 vezes a gente voltar em A, saindo do movimento de um estado comprimido, como a gente tá aqui, ó, média de 200, média de 20, o cenário de médias alinhado, comprimido, e o movimento grande, forte de impulsão, as barras compradoras bem potentes dentro desse movimento, sinalizam que o primeiro pullback pode gerar continuidade desse movimento. Então por isso, mapearemos aqui, inicialmente um possível pregão que gere um pullback e não gere uma reversão desse movimento. A gente realmente finaliza o dia de ontem bastante esticado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras consecutivas. O que poderia gerar um cenário de um caso aqui, caso eu perca a barra 10, para retornar para a média de 8, para retornar para a média de 20, para retornar para a troca de polaridade com essa região aqui, ó, de resistência que agora pode atuar como suporte, e depois a gente tem retrações dessa movimentação de alta também como nível de suporte. A princípio, dessa maneira aqui eu vou mapear os nossos gráficos. Então, voltando aqui para os gráficos, olhando pelos 60 minutos, o que a gente mapeou para o pregão aqui de hoje? Justamente essa possibilidade de retorno caso a perca dessa barra 10 fosse concluída na abertura do pregão. A gente termina aqui o pregão de ontem bastante esticado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras consecutivas de alta. Preço afastado da média de 8 e a média de 8 afastada da média móvel de 20, o que inviabiliza simplesmente a continuação desse movimento. Era impossível a gente continuar a movimentação compradora? Não era impossível, mas era muito improvável disso acontecer. Por isso a gente veio aqui com uma visão para o pregão de hoje, de um pregão corretivo, de um pregão aqui que voltasse para sua correção dentro do pregão de ontem. E foi justamente essas regiões que a gente trouxe. Retração da pernada aqui impulsiva de ontem. Troca de polaridade com o topo rompido desse momento aqui, ó. O topo anterior rompido, e as médias móveis de 8 e de 20 como região de alvo para o pregão de hoje. Inicialmente a gente trabalhou dessa maneira. Então, na abertura do pregão, qual foi o cuidado que a gente teve? Localizar possíveis pontos vendedores. E aí a gente veio para o pregão com a seguinte visão. Bom, tivemos uma abertura em gap de baixa.
gap de baixa quebrando o fundo anterior, ou seja, quebrando a estrutura do movimento altista do pregão de ontem. Então eu já posso esperar o quê? Por topos mais baixos dentro do pregão de hoje. Dessa maneira, a gente pode traçar aqui retrações de Fibogap. O negócio aqui, ó, foi justamente buscar a região de 7,6 do Fibogap, veio fechar o gap aqui de ontem, e a primeira oportunidade vendedora que a gente teve foi a seguinte, ó, a gente teve, a primeira oportunidade foi justamente antecipando a barra 2, foi a primeira oportunidade, uma RBR, já abaixo das médias, antecipando aqui o cenário vendedor. Esse trade chegou a pagar 2 vezes o tamanho do risco, acabou voltando, tirando aqui no ponto de entrada. Segunda oportunidade para o pregão de hoje, trabalhar na venda dessa barra 9. A venda dessa barra 9 também aqui é uma falha de máxima do dia anterior. Em lock 2, com a média móvel de 20 já apontada para baixo, então uma possibilidade de venda, já um candle PFR. Depois a gente visualizou a próxima oportunidade na barra 27, uma TT ancorada na média de 20 e também ancorada na média móvel de 8. E aí sim, há mais oportunidades aqui já do lado de cá, depois dele fazer pullback. A gente teria essa barra de venda, uma bottom in tail takeout aqui delayed. Temos a barra 38 também como oportunidade vendedora para o pregão de hoje. A gente tinha pontos de confluência para o nosso dia, a distância da média móvel de 200, do 2 minutos, dos 5 minutos, favorecia também esse cenário de venda, justamente porque a gente já estava bastante amplo aqui, ó, o preço. Imagina 200 como uma tabela FIP. Você comprar nessa região, você vai estar comprando muito caro em relação à sua tabela FIP, então acaba ficando inviável já de querer comprar nessas regiões. Então, por conta disso, a gente aguardou um cenário de um bom alinhamento, e o melhor dos alinhamentos, para ser sincero aqui, ó, foi exatamente nessa região aqui. Por que nessa região? O 2 minutos já tinha passado para baixo das médias e já tinha efetuado seu pullback. Pullback, média de 20, média de 8 alinhada. 2 minutos, check. Quando eu vou para os 5 minutos, o que eu tenho aqui nos 5 minutos? O mesmo cenário. Média de 20, média de 8. Cenário já de impulsão vendedora, pullback realizado, distância para média móvel de 200. Aqui nos 5 minutos a gente tem o acionamento de um VSS. No 2 minutos, acionamento da BTTO, uma barra bear de baixa. Foi o melhor dos melhores cenários aqui nessa barra 38. E aí, a gente veio buscando o que para esse movimento? Bom, quando eu tenho um pivô alinhado com a média móvel de 20, impulsão, correção, continuidade do movimento, isso daqui tem muita probabilidade estatística de respeitar os seus alvos de Fibo, espelhamento e depois a projeção desse movimento aqui para baixo. Fazendo dessa maneira, os alvos primeiros atingidos são os alvos do espelhamento. Primeiro, segundo, deixa eu ajustar aqui, ó. Primeiro, segundo alvo atingido. Aqui na frente ele veio buscar terceiro alvo, mas até lá a gente vai explanar essa primeira oportunidade. Então, primeiro e segundo alvo atingido, eu também posso pegar a projeção desse movimento aqui. Primeiro e segundo alvo na trena atingido aqui nesse primeiro momento. Foi uma operação para quem pegou aqui no VSS dos 5 minutos que chegou a pagar 500 pontos. Para quem pegou na confirmação da barra 38, esse trade aqui chegou a pagar 430 pontos. Então, uma bela de uma barra, uma barra realmente muito sólida aqui, fechando uma TT-zona, torpedo ancorada na 20, na 8, na VWAP, toda a região confluindo. E aí, eu poderia, depois que esse trade começou a caminhar, eu poderia pegar, por exemplo, uma condução pela média móvel curta. Condução pela média móvel curta teria feito a saída exatamente aqui. Condução pela média móvel de 20 teria feito a saída exatamente aqui. Condução de pivô não teria ainda aproximado o stop. Esse foi o único ponto de stop que a gente conseguiu permanecer na operação. Eu mesmo esperei aqui um pouquinho mais, acabei sendo tirado exatamente nesse topo aqui. E aí aguardei o preço voltar para fazer pullback. Como eu tinha espaço ainda mais pelos 5 minutos, essa mega barra sólida aqui, ó, saindo dessa região, uma barra dessa nessa localidade, quem viu o vídeo de fechamento de ontem sabe que uma barra dessas tem muita probabilidade de pagar pelo menos uma vez o seu tamanho. E ela realmente pagou, ó, demorou, mas pagou aqui uma vez o seu tamanho. Então, a gente só estava localizando por possibilidades vendedoras nesse pregão aqui, justamente esperando esse retorno do preço. E aí, a gente aguardou pelo pullback, esperou o movimento aqui esticar, voltar, e esse retorno foi, assim, ó, retorno perfeito, vamos falar assim. Por quê? A gente voltou
para retração de FIBO, quando eu pego do fundo dessa barra para esse topo, a gente voltou para retração de 61% junto com troca de polaridade aqui atrás, olha só que coisa linda. Ancora na VWAP, média de 20 apontada para baixo, e aí eu desci meu time frame para localizar meu gatilho de entrada. A gente já estava visualizando essa possibilidade de movimento aqui vendedor. E aí pelo 2 minutos, a primeira barra que eu tenho fechando na venda, essa 7.4, ela já está apoiada pela VWAP, está apoiado por toda essa região aqui anterior e apoiado por essa 200. Então antecipei o meu gatilho nessa 7.4, stop acima dela, preço pivota para baixo das médias, nessa barra aqui possibilitaria uma adição ou uma reentrada da operação e aí a gente tende a vir buscar essas regiões mais abaixo. O alvo principal dessa operação foi aqui, ó, no 770, que era a região de confluência. A gente tinha alvos de FIBO, a gente tinha aquela máxima anterior, como a gente já tinha visualizado anteriormente, ó, essa máxima aqui, como confluência de alvos inicial, era uma região muito interessante para a gente voltar e descansar em cima desse momento aqui, ó. Caso o preço passasse dessa região, a gente ampliaria o cenário possível de correção aqui um pouco mais profunda, mas este aqui foi o alvo principal da nossa operação. Preço consegue vir atingir aqui, mais uma vez volta para produzir pullback, produz pullback em retração, agora eu posso já ampliar aqui, ó, produz pullback em retração, média de 20 apontada para baixo de novo, mais uma nova venda aqui, essa barra 46 é uma RBR, pelo cenário do 2 minutos a gente deixou aqui, ó, uma barra bear logo depois de uma BT mais bear sinaliza pra gente uma possibilidade de topo, deixa o topo menor, dá continuidade na movimentação, volta para cumprir os alvos, e aqui a gente já tinha aí encerrado o pregão de hoje, já era uma possibilidade do preço trabalhar aqui um pouco mais lateralmente, porque era uma região possível de suporte, como a gente visualizou anteriormente lá, ele era resistência. Agora, a gente teria aqui a atuação dessa região como possível nível de suporte. Então, aqui para mim já foi como alvo final. Ele ainda faz uma formação de um canal. Agora, final do dia, acabou perdendo esse canal. Trouxe para 200 dos 5 minutos atingida. E a gente teria ainda a possibilidade de voltar para esses níveis de retração. Então, ele já está chegando numa região importante, né? Olha só, troca de polaridade com essas regiões aqui. A gente teria ainda a possibilidade de retorno para retração. Mas pensando numa movimentação macro, o que eu poderia pensar aqui pelos 60 minutos? Que a gente está recuando no preço para dar continuidade na movimentação compradora. Pelo diário, isso daqui já era possível, né? Da gente deixar um candle pequeno, da gente deixar apenas um descanso no preço, a gente voltaria em A em apenas 10% das vezes. Eu até comentei no nosso morning call ali com o pessoal. Esse movimento ele devolve em A em apenas 10%. Uma a cada 10 vezes isso aqui acontece. A maior parte das vezes a gente produz um pullback até nível de retração, até nível de médias e dá continuidade pelo menos para fazer uma nova renovação de topo. Então é o que a gente pode aguardar aí com maior probabilidade estatística para os próximos dias. Esse daqui foi o nosso pregão do índice hoje, um dia aí que não caminhou tanto, foi um pregão aí de praticamente 1000 pontos, inclusive nós temos aqui um candle inside bar. Para quem já conhece os outros vídeos de fechamento, sabe das estatísticas do candle inside bar, no caso do pregão para amanhã. Então a gente pode marcar máxima desse candle de hoje, a mínima do candle de hoje e esperar aí uma possível violação em 99% das vezes desse candle de hoje. A máxima ou a mínima do pregão de hoje tende a ser violada amanhã em 99% das vezes. Então bem legal aqui o candle inside bar para o pregão de hoje. Já para o dólar dando continuidade na sua movimentação baixista, a gente já tinha visualizado esse possível nível de suporte, o preço está chegando esticado e está rompendo esticado, então o dólar ele realmente está dando continuidade, dando aí um alívio, né, da pressão do que chegou. Quando a gente enxerga aqui pelos 60 minutos, a gente realmente não teve potência para dar continuidade na movimentação de alta. A gente vem, captura essa liquidez, tenta deixar o seu fundo ascendente, porém, hoje aqui, ó, já não deixa mais força, as médias voltam a inclinar para baixo e a gente deixa o quê? Força de vendedores. Olha só o tamanho dessa barra de vendedores. Isso sinaliza para a gente, né, continuidade do movimento, inclusive ativou esse espelhamento em A aqui no começo do pregão já, e a gente consegue identificar isso mais pelos 5 minutos. Quando a gente já começa o pregão, sinalizando o quê? A possibilidade da média de 200
servir aqui como suporte, ela acaba falhando o rompimento dessa máxima aqui, não consegue deixa uma top inteiro, deixa um poder das duplas. Poder das duplas na máxima anterior, essa barra 2 e essa barra 7 formam um poder das duplas, um cenário de topo pra gente. Dentro da nossa metodologia, um cenário bem forte, inclusive, desse poder das duplas, stop aqui em cima, preço já paga primeira vez o tamanho do risco, volta, não consegue mais uma vez permanecer acima da 200, a 200 aqui e a 20 formam um cenário comprimido, e a gente sabe que quando a gente está num cenário comprimido, a gente tende a expandir esse movimento. E aí a primeira barra mais sólida que sai da 200 é uma barra de muito potência, a média de 20 já está aqui inclinada para baixo, inclusive esse trade aqui, ó, deu um calor para a galera ali da sala, hein? A operação aqui pelo 2 minutos, o pessoal vendeu essa barra 32, ficou aqui um bom tempo posicionado, inclusive quem segurou aí a Leila, parabéns aí, ó, por acreditar no cenário, e ele realmente desenrolou aqui, ó, bonito para baixo, né? Ele segurou bastante nessa região comprimida e ele começou a abrir essa movimentação, pivotou para baixo, perdeu o fundo de ontem e ativou esse espelhamento. Quando a gente ativa esse espelhamento aqui para baixo, a gente abre esses alvos, ó. Primeiro, segundo alvo atingido na trena e a gente ainda não veio buscar o terceiro alvo dessa movimentação. Então, dolinha aí dando continuidade para baixo na sua movimentação pelo 2, pelos 5 minutos, o cenário bem alinhado. Aqui nesse primeiro momento foi o ponto mais crucial, né? Porque ele lateraliza, depois ele acaba entregando o movimento em linha reta. Primeira pivotada, deixa uma top inteiro em lock 3 nessa movimentação, promove a continuidade do movimento, depois deixa mais um trade em lock 1, uma NRB barra 51 aqui, ó, bonitinha pelos 5 minutos, mais uma pancada para baixo. Deixa um cenário do gift perfeito aqui nessa 57, ó, preso pullback dentro da barra, mais uma pancada para baixo, dolinha aqui realmente sem fundo, indo aqui na inércia vendedora e simplesmente indo embora, hein? Dolinha bem direcional no pregão de hoje, deu show aqui depois que ele saiu dessa congestão, até então estava bem travado, né? Um range estreito, um range de 25 pontos, depois que ele começou a caminhar, ele caiu aqui 60 pontos e como eu mostrei nos stories, estou aproveitando esse momento para mandar mais dólares lá para fora, toda a queda de dólar aqui, eu estou aproveitando. A gente teria espaço quando a gente pensa em semanal, mais abaixo, né? A gente já está na quinta semana consecutiva de baixa, então já começa a chegar numa região de interesse, entre 5,90 e 5,80 é uma região já de interesse. Pensando em gráfico mensal, a gente teria aqui, ó, na casa dos 5,83, a média curta, depois aqui embaixo teria mais região aqui de compradores, lá na região dos 5,50. Então, a gente ainda poderia afundar um pouco mais esse dólar mensal. Para mim aqui é uma zona possível de oferta compradora. Então, eu tô abraçando dolinha nessas regiões aqui, ó. Bom, agora vamos dar uma olhada no ouro. O ouro deu show, olha isso daqui, galera. Olha essa movimentação pro ouro. XAUSD aqui na plataforma da Zero Markets. Uma movimentação bem interessante já. A gente já começa com essa movimentação no pregão de ontem. Para quem estava acompanhando aí o ouro no pregão de ontem, a gente tem um cenário de um avanço climático de venda. Começando aqui nessa barra número 13, 14, 15, 16, 17, 18. Isso daqui para nós, dentro da nossa metodologia, é um cenário de um CDB. E ele vem com um CDB com uma qualidade melhor porque a gente está utilizando a média móvel de 200 como região de suporte e a gente tem afastamento para as outras médias. Então eu tenho espaço gráfico aqui para fazer essa operação. O judiado aqui que demorou para um caramba, né? Estou no gráfico de 60 minutos. Olha só, a pessoa que identificou esse CDB e comprou aqui, ela simplesmente passou 14 horas posicionada no trade e ainda ficou no 0 a 0, ainda chegou a ficar negativa aqui, ó, nesse pavio dessa barra. Só que é uma formação estrutural aqui altista, né? Por que que é altista? Porque a média móvel de 200 está inclinada para cima nesse preço. Preço chega num desequilíbrio muito grande, atinge essa região de suporte e já ativa na contratendência. Bom, quando a gente identifica e diminui um pouquinho o time frame, o que a gente consegue perceber aqui? Vou utilizar o 15 minutos. Quando a gente percebe o 15 minutos, a gente já entra com pressão compradora em cima daquela 200 lá dos 60 minutos e a gente deixa um cenário aqui, ó, de fundo ascendente com captura de liquidez na região de demanda aqui compradora, região de retração 61%. Muitas vezes a gente vai ficar de fora dessas operações por conta de quê? Por conta de querer comprar essas regiões e colocar stop aqui embaixo. O que fica de liquidez embaixo desse fundo aqui já capturado aqui, embaixo desse fundo aqui já capturado aqui, então acaba sendo uma movimentação natural do preço, essa impulsão, essa correção até o 61 e a continuidade do movimento que
quem coloca stop muito justo numa movimentação de virada de movimento, acaba se ferrando. Então, tomem cuidado quando a gente acaba entregando uma pancada tão grande, dificilmente a gente vai voltar em V. Lembra que eu tinha comentado lá no índice? Em 10% das vezes a gente volta em V. O mercado ele precisa de liquidez, ele precisa de combustível. Precisando de combustível, o que a gente faz? A gente dá essa primeira impulsão, preço lateraliza como se estivesse carregando aqui, abastecendo, captura a região de stops dentro de uma região importante aqui, ó, de retração de Fibo. Então por isso que eu gosto bastante de utilizar Fibo. O preço ele não perde a sua característica só porque ele perdeu a média. Aqui o preço sempre vai ser mais importante. Então aqui para nós acaba sendo uma região de demanda compradora, preço deixa aqui um candle PFR, vem violar essa região pelo 15 minutos em 4 barras seguidas, deixa uma baita de uma barra compradora nessa região de demanda, então pelo 15 minutos seria o primeiro gatilho comprador, pelos 5 minutos a gente também deixa uma bela de uma barra bonita, olha só os 5 minutos como ficou. Ao atingir essa região aqui pelos 5 minutos, uma barra só engole todo o restante anterior, simplesmente engole 4 barras aqui em uma barra, isso aqui é mais do que um Bull 180. E a gente simplesmente passa para cima das médias, calça a linha a 200 com a 20, deixa gatilho de saída. Ah, Alisson, não quero pegar no topo desse range. O que daria para fazer? Esperar ele romper o range. Então, a partir do momento que a gente rompe o range, diminui o time frame e localiza pelas oportunidades nas trocas de cores ou dentro do setup do que a gente opera. E aqui a gente teve uma infinidade. Pelos 5 minutos ele foi todo guiado pela média móvel curta. A gente chama aqui já um trade de menor qualidade pela média móvel curta, mas pelo 2 minutos ele fez a saída desse movimento aqui, ó. Coisa mais linda, né? Bom, quem opera a metodologia sabe dentro dos nossos padrões as possibilidades aqui, ó. Halt da 20, o cenário aqui de uma RBTO, depois uma top tail delay de takeout, é outra RBTO. O preço ele simplesmente subiu todo guiado pelas médias. Quem utiliza confluências de 2 e 5 minutos conseguiu pegar essa movimentação e guiar pela média móvel de 20. Olha só, mais um halt da 20 com uma BTzinha. Outro aqui, ó, barra saindo da 20. Continuidade da movimentação, todo guiado pela 20. As correções que a gente teve no ouro foi lateralizada, o que significa para nós que não tem força de vendedores, por enquanto fluxo pleno aqui de compradores. E olha só, a gente tem uma regra de coloração para os nossos alunos dentro do Discord que a gente consegue identificar essa movimentação. Enquanto a gente tem médias inclinadas e fluxo comprador, as barras sólidas aqui, ó, elas ganham essa coloração justamente para indicar continuidade de movimento comprador. Pressão de compradores ainda presente, então isso já acaba sendo um filtro que não existe caçar por vendas ainda nesse momento. E quando a gente aumenta mais um pouquinho ainda o time frame, deixa eu botar no 15 minutos, para onde a gente está indo? Bom, inicialmente pegando alvos de FIB e retração dessa movimentação, a gente pode pegar essa impulsão aqui para cima, impulsão, correção, ativação desse movimento aqui ó para cima, pegando projeção desse movimento, a gente teria fundo, topo, primeiro alvo atingido, segundo alvo atingido, temos ainda terceiro alvo mais acima. Junto também eu posso trazer essa movimentação de queda para localizar por possíveis pontos de retração dentro desse movimento. E aí a gente vem com retrações de Fibo. Retração desse fundo para esse topo aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui nesse fundinho, que a gente está exatamente em cima de uma retração muito importante, retração de 61. Então, são níveis aqui de retração interessante para a gente acompanhar. Caso o preço calce na média aqui de novo e dê a continuidade perfurando esse 61, próximas regiões de alvo para esse ouro, terceiro alvo e também aqui uma bela de uma confluência ó, dessa máxima anterior, junto com o quarto alvo de Fibo. Esse 61 aqui para nós é muito importante, já é uma região bem interessante que ele está se segurando. Olha isso, né? Ele beija na trena, chega com uma BT mais bear, a gente sabe que pode ser uma característica de duplo por ele começar a produzir um pullback. Então, vamos identificar a primeira possível falha de máxima já nesse ouro. E ele poderia voltar para as 200 do 2, 200 do 5, um movimento um pouco maior. Então, a gente pode acompanhar pelas 200, 200 do 1, 200 do 2 e depois 200 do 5, caso ele for perdendo as 200. São os níveis de correção que a gente pode querer acompanhar para esse ouro. Caso ele continue, temos alvo mais acima aqui, temos retração desse movimento mais macro. Então, o ouro conseguiu abraçar aqui uma bela de uma continuidade pelos 60 minutos. Essa barra aqui é uma RBR. Então, ela sendo perdida para baixo, a gente tende a iniciar aqui o processo corretivo até as médias. Vamos acompanhar aí no decorrer
de amanhã a gente pode voltar aqui para dar uma olhada nesse ouro. Vai depender do comentário que você deixar nesse vídeo aqui. Então, para amanhã, deixa aqui ó, já o comentário de qual ativo que você quer ver aqui. Ouro, Nasdaq, Bitcoin, índice alemão, Hong Kong. Comenta aqui embaixo que eu vou trazer para amanhã o ativo que mais for recomendado. Não deixe de deixar o like aqui para fortalecer o canal. É isso, tamo junto. Até amanhã. Lembrando que amanhã tem decisão da taxa de juros, hein? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, pode ser um dia aí que a gente fique nessa expectativa da decisão da taxa de juros. Então, ponto de atenção para o pregão de amanhã. Valeu, galera!